Depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você não vai deixar de revisar. Isto é, se você estiver estudando para uma prova importante e quer passar. Primeiro porque a gente se esquece, é impressionante o quanto isso acontece rápido. Eu senti muito isso estudando para a prova de residência médica, que é como se fosse um concurso público. Chega a ser muito mais rápido do que a gente imagina. Por exemplo, se você pegar a curva do esquecimento, que foi falada por um pesquisador chamado Ebbinghaus, ela mostra que sem revisão, até 24 horas depois que a gente estudou, a gente já se esqueceu de praticamente 70% de tudo que foi visto. Pois é, você não lembra de praticamente mais nada. E quando a gente está estudando, a gente tende a deixar isso de lado, porque revisar um assunto realmente é chato. Mas nesse vídeo eu vou falar algumas dicas. Porque estudar sem fazer revisão é como encher um balde furado. Você está o tempo todo colocando conteúdo, mas ele não se sustenta lá. Tem sempre esquecendo e precisando começar a estudar tudo do zero. É muito difícil realmente manter o conteúdo lá no balde. Por isso que nesse vídeo eu vou falar algumas técnicas que vocês podem utilizar. Eu utilizei apenas algumas delas. Outras eu vou citar aqui como possibilidades a serem feitas. Eu sugiro que você treine, teste e veja qual delas funciona no seu caso. Mas essas dicas de revisão transformaram meu estudo, me fizeram lembrar muito mais dos conteúdos e podem fazer o mesmo para você. Primeira coisa, a revisão ativa versus a revisão passiva. Então a revisão ativa é quando você faz uma lista de exercícios ou usa flashcards para tentar resgatar aquele conhecimento sem simplesmente ler ele. Então você tenta relembrar aquele conhecimento, tenta relembrar as respostas, responder um exercício, uma lista, para poder acertar e fixar aquilo na sua mente. É uma forma mais cansativa, uma forma mais difícil, mas também que traz mais resultados. E a revisão passiva é quando você relê as suas anotações, assiste novamente uma aula ou vê alguma coisa sobre o tema. Parece produtivo, mas na prática, às vezes você apenas reafirma aquilo que já sabe. E além disso, ainda tem uma coisa que acontece muito. O nosso cérebro ele tem um mecanismo que quando a gente lê uma coisa que a gente está familiar àquele conceito, àquela ideia, a gente lê e está se lembrando daquilo, tendo a falsa ilusão de aprendizado. A verdade é que você precisa explorar aquele conhecimento em contextos que você não conhece também. Enquanto isso, a revisão ativa necessita que você tente se lembrar realmente daquilo que foi estudado e colocar em outras situações, em outros contextos. É como se você treinasse o músculo da memória, é um estímulo diferente. Por isso que o que eu sugiro nessa primeira estratégia de estudo ativo e passivo, cada um tem o seu benefício, é que você faça uma lista de exercícios, veja onde você tem dificuldade, e a partir daí você vai precisar fazer estudo ativo e passivo. Então você vai precisar fazer uma lista de coisas que você tem dificuldade, mais exercícios, e também às vezes vai precisar rever teoria. Principalmente quando você errou aquilo mais de uma vez. Então se você já fez 1, 2, 3 simulados e errou o mesmo conceito, você vai precisar voltar para a teoria e estudar aquilo como se fosse do zero. Resumos rápidos. Então, rápidos resumos onde você pode buscar no celular ou no computador para poder resgatar aquele conhecimento que não está ali tão fácil naquele momento. Essa é uma excelente dica, uma estratégia que eu recomendo para todo mundo, principalmente para quem está na faculdade de medicina. Por quê? Porque ao longo do curso de medicina a gente precisa se lembrar várias e várias vezes de conceitos, como por exemplo, como funciona uma doença, como se dá o diagnóstico, como se dá o tratamento, quais são os principais anticorpos, quais são os exames que você solicita. São muitos e muitos e muitos detalhes que você precisa estar constantemente resgatando. É por isso, inclusive, que eu lancei, com mais alguns colegas, um material excelente para pessoas que estão no ciclo básico e outro material para pessoas que estão no ciclo clínico internato. Esses são resumos que a gente preparou com muito carinho, os materiais notas do ciclo básico, são mais de 200 resumos sobre todos os temas do ciclo básico. Esses do ciclo básico são mais completos, onde você consegue realmente estudar o conteúdo, aprender e usar aquilo como uma forma de revisão. Principalmente se você está perto de uma prova ou precisa resgatar alguma coisa que já passou. Na medicina, a gente precisa ver e rever a mesma coisa várias vezes. Então, Notas do Ciclo Básico é um material completo onde você pode estudar sobre tudo do ciclo básico, de uma forma extremamente direcionada, um material muito bom e que vários alunos do começo da faculdade de medicina já utilizaram. Também temos anotações clínicas, que são os materiais para o ciclo clínico. Esses são mais direto ao ponto. Eu e meus colegas utilizamos isso ao longo do internato e utilizamos para passar na prova de residência médica ainda no 5º ano de faculdade.
era um material que enquanto a gente estava ali atendendo um paciente, fazendo alguma coisa, ou até quando ia fazer uma prova, a gente buscava no celular e revisava rapidamente. Então, eu sugiro muito que você tenha um material como esse, tenha um resumo para buscar rapidamente, seja para aprender, como também como uma busca rápida ali no celular. Porque às vezes você está no ambulatório e precisa atender um paciente, precisa fazer alguma coisa que aquele conceito não está tão perto, não está tão disponível naquele momento. Então, se quiser conhecer esses dois materiais que eu falei, os links estão aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Clica lá porque vale muito a pena. Terceira estratégia de revisão, e essa é muito, muito boa. Eu fiz 80% na prova de residência do Albert Einstein e essa estratégia foi fundamental para mim. É o caderno de erros. O caderno de erros é simplesmente um local onde você coloca tudo aquilo que você mais errou quando estava fazendo um determinado simulado. E você pode separar isso, por exemplo, no meu caso, em grandes áreas. Clínica médica, eu coloco tudo que eu mais errei de cardiologia, de nefrologia, então eu coloco de cada área um resumo daquilo que eu errei nas questões e que eu preciso memorizar e relembrar. Então você bota os comentários das questões, mistura com alguma coisa. Eu fiz caderno de erros, mas focados em provas. Tem pessoas que fazem focados em provas específicas, tem pessoas que fazem mais gerais de todas as áreas. É melhor que você faça um geral de todas as áreas, porque ele fica mais completo e você precisa ler apenas um. Quarta estratégia, a revisão espaçada, mesmo que repetição espaçada. Então, não adianta você revisar tudo no mesmo dia e tentar memorizar várias coisas. Você precisa se expor um conteúdo e se expor com ele ao longo do tempo. E ter um contato com aqueles materiais, com aquelas questões, com aquelas coisas ao longo do tempo, de preferência de uma forma intercalada. Então, você tem um contato hoje, tem um próximo contato daqui a 7 dias, 3 dias, 11 dias, 10 dias. O próprio algoritmo do Anki, o aplicativo de flashcards, faz isso também. Então, é uma excelente estratégia que você pode utilizar para deixar o conteúdo fresco na memória. Vale lembrar que aqui eu estou falando de algoritmos prontos, aqueles que dizem revise um assunto hoje, daqui a 2 dias, daqui a 7 dias, daqui a 15 dias e assim por diante. Isso combate diretamente a curva do esquecimento, mas é uma forma limitada de trabalhar. O problema disso é que nem todas as matérias e assuntos têm pesos iguais. Tem matérias que são muito mais importantes, que você sabe menos e precisa revisar aquilo com mais constância. E tem matérias que você sabe mais e não precisa estar revisando tanto assim. Nesses algoritmos prontos, muitas vezes isso não é levado em consideração. Além disso, tem a prevalência que costuma cair na sua prova. Então tem matérias que caem muito mais na sua prova e tem matérias que costumam cair menos. Óbvio que isso não é uma certeza para todos os anos. O benefício é porque é melhor do que não ter nenhuma estratégia de revisão. Você consegue relembrar aquilo, porque se você não tiver uma estratégia, você simplesmente vai esquecer de tudo. Com isso, pelo menos dá para ficar alguma coisa na memória. A quinta dica que eu vou falar é a revisão por flashcards. Os flashcards são incríveis porque eles combinam a revisão ativa com a repetição espaçada. Você pode criar perguntas curtas e respostas, se desafiar a lembrar. E ferramentas como Anki, algoritmos de flashcards são fundamentais e muito importantes para a sua preparação de um concurso. Porque eles conseguem muitas vezes mostrar o cartão certo, na hora certa, e você consegue fixar algumas coisas, uns decorebinhas chatos do ciclo básico, do ciclo clínico, para a prova de residência, para concurso, tudo que você precisar manter ao longo do tempo, o Anki vai te ajudar muito. Esse algoritmo com pesos diferentes para assuntos diferentes é muito mais inteligente, porque ele vai manter aquilo ao longo do tempo e garantir que você se dedique àquilo que é muito mais importante. Sexta dica, a revisão baseada em erros. Então eu falei um pouco antes do caderno de erros, que é uma forma mais complexa de fazer isso, mas você pode simplesmente revisar aquilo que errou. Focar nos conteúdos que você tem mais errado nos simulados. Quando a gente revisa o que já está sabendo, é uma perca de tempo. Mas quando a gente usa as aulas, as questões para identificar os nossos pontos fracos e revisa aquilo com mais aulas, questões, leituras, flashcards em cima dos erros, eu fiz isso e foi uma estratégia excelente. Então, o que eu errava nas provas, eu montava um flashcard e tentava ficar me expondo aquilo ao longo do tempo e tentar fixar. E, simplesmente, essa é uma estratégia poderosíssima e que eu vou utilizar muito mais se eu precisar estudar para o próximo ano, no ano seguinte, quando eu quiser me dedicar novamente à prova de residência, quando for necessário. Sétima dica é a revisão com mapas mentais. É uma forma muito avançada também e uma excelente estratégia para você fazer um resgate rápido. Então, uma vez que você já conhece o assunto, os principais pontos dele, e tem um mapa mental só te direcionando aos pontos principais, cara, é uma estratégia muito boa e muito eficiente de estudo. Uma dica que eu posso usar também é cobrir algumas coisas como se fosse um flashcard no mapa mental e tentar lembrar o que está embaixo. É uma estratégia um pouco passiva, simplesmente ler o flashcard
E tem que ter cuidado porque tem pessoas que utilizam o mapa mental antes de dominar o conteúdo. Não tem como. Você precisa dominar muito um conteúdo para depois passar para os mapas mentais. Não faça o inverso. 8ª dica, revisão por ensino. Nessa reta final que eu estava me preparando para a prova de residência médica, até porque eu adoeci também, eu estava precisando de ajuda das pessoas para continuar estudando. Muitas vezes eu estava tonto e estudar com um amigo, estudar com um colega, estudar com a minha namorada, ensinando algumas coisas para ela, mesmo ela não fazendo medicina, era uma estratégia que eu utilizei. Se você está sozinho, você pode simular que está falando com alguém ou gravar um áudio. Já fiz isso também, de gravar um áudio usando o Anki. Não me aderi a ficar escutando depois, simulando que estava explicando o assunto. E isso ajuda a identificar os momentos do conhecimento que você não está lembrado, as lacunas do conhecimento, onde você pode atuar exatamente em cima. A 9ª dica que eu preciso falar aqui é uma revisão com perguntas abertas. Então, existe uma forma de revisão que é bem difícil de se fazer, eu considero pelo menos, mas ela é boa para você garantir que você sabe tudo sobre um assunto. Então, basicamente, você vai pegar um papel, pegar bem aqui um papel para mostrar para vocês. Esse meu caderno está todo preenchido, mas você pega um papel, abre aqui numa página em branco e aí anota o que você vai estudar. Então, você pode anotar, por exemplo, sistema cardiovascular. Logo abaixo disso, você vai começar a anotar tudo o que você sabe sobre aquele assunto. Então, você vai colocar como que se dá o diagnóstico, como se dá o tratamento, como se dá tudo, absolutamente tudo. Tentando lembrar dos principais pontos. Isso é uma revisão com uma pergunta muito aberta, que seria, por exemplo, explique como funciona a cascata da coagulação em 2 minutos. Então é uma pergunta muito aberta, uma pergunta complexa. Para você responder isso, você precisa dominar muito. Tem até pessoas que pegam e depois vão preenchendo com outra cor de caneta aquilo que elas não conseguiram preencher no primeiro momento. E isso força o seu cérebro a organizar e recordar informações de uma maneira muito mais profunda. Eu já usei isso em algumas estratégias, leva muito tempo, eu prefiro as perguntas fechadas, sendo bem sincero. 10ª estratégia, então a revisão intercalada. Essa é uma estratégia que pode funcionar quando você fica alternando entre áreas. Então, digamos que você vai ter uma prova que leva muitos assuntos, muitas coisas, e você quer garantir que está lembrando de tudo. Eu sempre falo isso. Se a tua prova é na quinta e você começa a estudar numa segunda, digamos que na segunda você consiga dar uma olhada em todos os assuntos. É muito bom quando você faz uma revisão intercalada, passando rapidamente nos assuntos novamente ao longo dos dias. Então é melhor que você estude tudo na segunda, mesmo deixando várias lacunas no seu conhecimento, e resgatar aquilo na terça, resgatar aquilo na quarta, resgatar aquilo na quinta, do que você aprenda um assunto na segunda, um assunto na terça, um assunto na quarta. Essa é uma péssima forma de se estudar. Porque quando chegar na quinta-feira, você não lembra o que estudou segunda. Então é muito melhor que você tente aprender os assuntos o mais rápido possível, mesmo que algumas coisas fiquem para trás, mas realmente consiga ver e rever os assuntos de uma forma intercalada. Isso vai garantir que você tenha tudo fresco quando chegar na hora da prova. 11ª estratégia, eu praticamente já falei ela no vídeo, mas é a revisão com áudio. Então você fazia um resumo de áudio e ficar ouvindo aquilo ao longo do tempo. Eu conheço pessoas que são extremamente auditivas e que usaram isso e conseguiram passar em concursos muito concorridos, inclusive de neurocirurgia, nas melhores faculdades do Brasil. Então eu conheço pessoas que utilizaram essa estratégia. É uma estratégia que eu, pessoalmente, não funciona para mim, porque é muito passiva, é uma coisa que, cara, eu esqueceria de tudo, mas tem pessoas que gostam e conseguem se lembrar. Se valer para você, acho que você pode fazer o teste e ver como que sai. Por fim, a 12ª estratégia que eu vou falar aqui para vocês é uma estratégia de uma revisão com recompensas. Então, se eu conseguir rever esses 3 capítulos, ou fazer tantas questões, ou fazer algum objetivo daquela revisão, eu vou receber uma recompensa. Então, eu vou poder assistir uma série, ou poder comer um chocolate, sei lá, fazer alguma coisa divertida para mim, e que você consiga relaxar e descansar. Então, se recompensar. Isso ajuda muito a manter a constância e disciplina dos estudos de uma forma mais leve. Então, é uma excelente estratégia que pode ser utilizada. Eu recomendo muito que, se você tem dificuldade para manter a consistência, tem dificuldade para realmente fazer as coisas, você pode testar isso e ver se funciona no seu caso. Então é uma estratégia válida, é uma estratégia que tem pessoas inteligentes que utilizam e que vale sim ser testada. A grande sacada aqui desse vídeo é que muitas vezes a revisão ela não precisa consumir o seu dia. E uma das coisas que mais me atrapalhou de fazer revisão foi deixar, por exemplo, muitos flashcards acumularem ou deixar as revisões para perto das provas. Isso não funciona. Você precisa ter uma estratégia de consistência, de constância na revisão.
E se você torna ela rápida, 15, 20 minutos ou até 1 hora, a primeira hora do dia, que é como eu gosto de fazer a minha revisão, isso é muito mais poderoso do que passar 3 horas lendo e relendo um assunto. E agora que você já conhece todas as estratégias de revisão que eu falei aqui e falei também o quão importante, comenta aí embaixo se tem alguma estratégia que você não utilizou e obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Aqui tem um vídeo sobre todas as formas de estudo ativo. Eu recomendo muito que você clique aqui e assista. Te vejo lá.